E já vamos iniciar a nossa live de hoje, né? A nossa parceria aqui com o Instagram do Juazeiro. E nós vamos trazer aqui uma profissional, né, que vem direto de Minas Gerais, aqui para o nosso Vale de São Francisco. Nós vamos falar sobre estilo de vida, plano alimentar, e saúde da tireoide. Vamos falar sobre emagrecimento. E nós vamos convidar aqui a Janaína Murad, que é nutricionista. Doutora Janaína, tudo bem? E Juliana, tudo jóia e você? Tudo bem, graças a Deus. Como é que está por aí em Minas Gerais? Conte pra gente. É calor demais, Juliana. Não sei se aí na Bahia tá assim também, mas aqui tá muito quente. A gente fica até com dificuldade para fazer as atividades simples, né, do dia a dia. É um grande prazer estar aqui. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, por a senhora ter aceito participar aqui da nossa live, né, trazer conhecimento, trazer conteúdo. É a nossa primeira live aqui através do Instagram do Juazeiro. Eu vou, né, discorrer um pouco sobre esse nosso trabalho que a gente está fazendo aqui, né, aqui na nossa região, no Vale do São Francisco, mas que tem o intuito de levar o conhecimento, né, mundo afora aí através da tecnologia, da internet que a gente tem. E hoje nessa live nós vamos falar sobre estilo de vida, plano alimentar para a saúde da tireoide e emagrecimento. E nesse momento a gente está falando sobre o tratamento de doenças autoimunes, tá certo, gente? Eu vou falar um pouco sobre a história, como foi que iniciou todo esse projeto, como foi que iniciou todo esse trabalho, né? Então eu tenho um programa de rádio na Rádio Web Nas Ondas do Saber. Esse programa ele acontece semanalmente. Esse programa ele fala sobre o tratamento de doenças. Já tem 1 ano e meio que a gente está aqui, toda semana trazendo um profissional da área da saúde. E o programa Nutrição e Bem-Estar, né? Eu já postei aqui para vocês o link do nosso site para que vocês conheçam a nossa história. Lá tem contando como foi que a gente iniciou. Eu iniciei esse projeto através de uma mudança, né? Uma mudança alimentar, uma mudança no meu estilo de vida, onde eu emagreci mais de 12 quilos. Então eu consegui, sem dieta, né, da moda, sem dieta extraordinária, tentando trazer para vocês também esse conhecimento que a gente consegue fazer uma mudança na nossa alimentação, na nossa vida, apenas mudando o estilo de vida e comendo comida de verdade, que é claro que a doutora vai contar pra gente assim, que comida de verdade é essa, né? A doutora Janaína Murad. Você falou muito sobre propósito, né? E é uma palavra muito forte para mim, porque a nutrição ela carrega justamente isso, né? O propósito, né? O profissional que ele não tem propósito, ele sem dúvida vai ter condutas ali que não são éticas, né? E que muitas vezes traz desinformação ao invés de trazer conhecimento e trazer qualidade de vida. Então, a gente alia muito nisso, né, Ju? Nessa questão desse propósito. É um projeto que eu apoio com certeza. Acho que a sociedade ela tem cada vez mais fome desse conhecimento e a gente estuda para isso, né? Para poder garantir o máximo possível de conhecimento para as pessoas de uma forma simples também, que elas consigam entender e consigam aplicar na vida de forma prática, né? Então, muito obrigada também ao convite, Ju. Fiquei honrada e feliz com o convite que você fez, viu? Doutora Janaína, fale um pouquinho sobre suas especializações, se apresente para a população, se apresente aqui para o público. Bom, eu sou Janaína Murad, eu sou a nutricionista responsável pelo Instagram Você Autoimune, e é um projeto que eu tenho também que o propósito dele é trazer conhecimento, né? Para além das especializações que você falou, eu também sou portadora de Hashimoto, né? Então, tudo aquilo que eu sei que a gente traz de sinal e de sintoma, tanto de Hashimoto, quanto problemas metabólicos, tireoidianos, passei na pele, assim como a Ju também enfrentou aí um momento em que ela precisou perder peso, né? Então, eu passei na pele para poder ser minha primeira paciente, né? Para daí trazer o conhecimento para outras pessoas, né? Então, eu sou formada na Universidade Católica de Minas Gerais em nutrição, faço pós-graduação em nutrição esportiva e atuo na nutrição funcional integrativa, voltada justamente para essa parte metabólica, para o emagrecimento, para aquilo que é de fato a individualização dentro da nutrição, que é a parte mais importante dentro do que a gente fala, dos objetivos que a gente tem com relação ao paciente que tem algumas dificuldades específicas e que a gente vai abordar muito bem aqui na live, tenho certeza. Perfeito. E vamos já dar, né, já iniciar aqui a nossa entrevista com a primeira pergunta, doutora Janaína.
quais são os maiores desafios que a pessoa com problemas de tireoide enfrentam quando tentam emagrecer, quando buscam emagrecimento? Então, a tireoide em si, a gente tem que pensar no âmago do problema, né? O motivo pelo qual a tireoide é tão importante no nosso organismo. Ela é uma glândula com formato de borboleta aqui no nosso pescoço, né? E o principal motivo dela existir, a função dela, é trazer velocidade para o nosso corpo. Então, essa velocidade é tudo o que acontece metabolicamente. Então imagina que se a pessoa tem problema de tireoide, ela vai acarretar nesse não funcionamento adequado da velocidade com que o corpo funciona. E com isso, o metabolismo como um todo, não só de carboidrato, proteína, lipídio, mas como um todo, ele desacelera muitas vezes, né? Que aí a gente passa a ter o que a gente chama de hipotireoidismo, que é justamente uma dificuldade de metabolizar, uma dificuldade de digerir os alimentos muitas vezes, e com isso o ganho de peso ele é muito frequente nas pessoas que têm realmente o hipotireoidismo. É claro que, falando de tireoide, a gente vai ter diversos outros problemas metabólicos se tratando de disfunções da tireoide. A gente está falando do emagrecimento voltado para o hipotireoidismo, né? Mas quando a gente tem outros problemas, como Hashimoto, como a doença autoimune também, ou até mesmo chegou a um ponto que virou um hipertireoidismo, a gente também tem outras dificuldades, né? Então, falando do emagrecimento em si, ele é mais categorizado, é mais presente no hipotireoidismo, que é justamente a parte onde os hormônios da tireoide funcionam de forma inadequada. Então, a produção dos hormônios foi alterada, foi abaixada e o metabolismo com isso também abaixou. Isso pode ter vindo de uma doença autoimune, como o caso da Hashimoto, mas pode ser outros problemas metabólicos que geraram essa questão da tireoide produzir menos hormônios. Com isso, a dificuldade de fato de você perder peso é muito maior, mesmo você fazendo uma dieta adequada e muitas vezes fazendo até exercício físico. Então, a pessoa que eu brinco, né, que a pessoa que tem tireoide, problema tireoidiano, ela sempre tá numa luta constante naquilo que é o desejo dela, daquilo que ela quer fazer e daquilo que ela precisa fazer. Então, a gente tem que ter um equilíbrio muito bom para que a gente consiga diminuir ali os danos tireoidianos e com isso conseguir o emagrecimento em si com muita estratégia. Os hormônios, eles influenciam, né, nessa questão do emagrecimento. Eu vou falar um pouco aqui, que a senhora complementa. Quando uma pessoa busca emagrecimento, ela procura um profissional, né, um nutricionista, e aí ela começa a buscar um profissional, um nutricionista, para tentar compreender, né? Então, outros profissionais já vieram, através da entrevista no programa Nutrição e Bem-Estar, né, relatando que se a pessoa estiver, mesmo que ela se alimente da forma correta, mas se ela tiver algum tipo de desequilíbrio hormonal, ela não vai conseguir atingir o seu objetivo de emagrecimento. É correto afirmar isso, doutora? E por que isso acontece? É claro que a gente tem que olhar individualmente de caso a caso, né? Cada hormônio ele tem uma função no nosso corpo. Se tratando de Hashimoto, se tratando de problemas tireoidianos, a gente tem uma dificuldade naquilo que é o emagrecimento, mas também a gente não pode se abraçar muito nos diagnósticos e dizer que o motivo principal do não emagrecimento é somente hormonal. A gente olha, de fato, para ver todos os exames, não só os tireoidianos, mas em casos de mulheres, por exemplo, a gente olha a função genitária, os hormônios, né, femininos em si, né, para que de fato a gente tenha uma homeostase do organismo, para que ele esteja adequado para ele funcionar bem. Então é sempre isso que a gente tem que pensar. A gente precisa que o nosso organismo funcione bem. Então, independente do que a gente fizer, se o organismo não estiver adequado na sua base, naquilo que ele precisa fazer, vai existir uma dificuldade. Isso ocorre justamente porque os hormônios eles fazem esse papel de velocidade do organismo, eles fazem esse papel de regulação do metabolismo em si. Então, a gente tem muitas vezes, né? Tanto é que, por exemplo, na gravidez, a gente tem vários hormônios alterados no corpo da mulher para ela receber aquela vida. Muitas vezes ela ganha peso e é necessário que ganhe. Então, esse
gancho que eu sempre faço, até com minhas pacientes, do momento da gestação, por exemplo, é justamente o raciocínio geral que a gente tem que ter, que é o organismo precisar se adaptar. Então, o que acontece? Muitas vezes os hormônios estão alterados, o seu organismo precisa se adaptar àquela nova cascata hormonal que ele produz, e com isso o ganho de peso ele pode acontecer. Mas é claro que com uma alimentação balanceada e atividade física, a gente tem o que a gente chama de déficit calórico, que é a probabilidade de você comer menos, gastar mais calorias e com isso chegar a um ponto. Mas para isso, a um ponto de emagrecimento, né? Mas para isso a gente precisa olhar primeiramente os hormônios, e aí os nossos endocrinologistas, eles são sensacionais para isso, para essa regulação hormonal, caso tenha essa disfunção aí no organismo. Perfeito, doutora. Doutora, existem alimentos que, mesmo parecendo saudáveis, né, podem piorar a inflamação ou dificultar os resultados? Com certeza, com certeza. O que acontece é que muitas vezes a gente pega esses alimentos industrializados e a gente não tem noção daquilo que eles carregam dentro deles, né? De açúcar, de coisas industrializadas em si, que realmente fazem com que aquele alimento ele seja um alimento saudável, mas que na verdade ele está acarretando ali problemas no nosso organismo por ele ter muito aditivo alimentar, que é a parte que não é natural, né? Então, às vezes a gente vai ali no mercado e vê aquela gôndola ali de produtos saudáveis e a gente não sabe ler rótulo, a gente não sabe o que significa aqueles alimentos que começam com letras estranhas, que têm nomes estranhos e que justamente eles parecem ser saudáveis, mas não são, né? Quando a gente fala de Hashimoto, a gente tem a questão do glúten, que é sim um alimento saudável. O glúten, ele vem do carboidrato, né, de trigo, cevada e centeio, e é um alimento saudável, mas que muitas vezes, para quem tem Hashimoto, quem tem problemas tireoidianos, o glúten em si ele vai acarretar numa questão inflamatória do organismo, né? Então, não é todo mundo que tem uma sensibilidade, mas justamente ele traz aí para pessoas que têm Hashimoto, problemas tireoidianos, essa sensação de inflamação, e muitas vezes acarreta numa descarga maior do sistema imunitário, do sistema imunológico, né? Então isso pode dificultar ali a questão da pessoa diminuir o peso, a questão de fato de você diminuir os anticorpos, caso você tenha uma doença autoimune. Então são alimentos, e inclusive alimentos ali como oleaginosas também, que podem trazer algumas consequências, mas é muito importante frisar, Ju, que cada vez mais a gente precisa de individualização para entender. Eu tenho pacientes hoje no consultório que elas têm problema com banana, por exemplo, que não é um alimento que a gente fala, nossa, não é saudável, né? Mas que causa uma irritação ali na mucosa gástrica, justamente porque é individualizado. O tratamento ele tem que ser individualizado. Então, olhar e falar que esse alimento e outro é vilão é muito mais complicado do que, de fato, realmente ir a fundo, investigar aquilo que te faz bem, aquilo que te faz mal e ter essa individualização, entendeu? Muito bom isso que você falou, doutora, porque a gente bate na tecla da individualização, né, da personalização, que é algo que a gente vem falando aqui, e praticamente todos os profissionais que passam por entrevistas aqui conosco, eles batem nessa tecla, né? Cada organismo funciona de uma maneira diferente. E é importante que as pessoas tenham essa compreensão. A gente precisa defender a alimentação, né, personalizada, individualizada, porque cada corpo funciona de uma forma diferente. Isso é verdade, doutora? Nossa, com certeza. Inclusive, até você falou que no passado acontecia muito. Hoje, em consultório, eu ainda pego, né? Pessoas ali, principalmente nessa questão de tireoide, que elas pegam ali o que tá na internet, acham que é de fato aquilo que é verdade absoluta, fazem dietas malucas ali e chegam para mim desesperadas, porque não conseguem o resultado que precisavam, né? E é claro que a desinformação, ela é a pior coisa que pode existir. Eu sempre falo que quanto mais informação a gente tiver, mais unido a gente tá para fazer a coisa certa. Não quer dizer que a gente vai ser perfeito, que vai seguir o plano alimentar perfeitamente, nada disso, mas é que realmente a gente precisa saber coisas, saber o que a gente está colocando para dentro do nosso corpo, para que a gente tenha essa consciência da necessidade dessas ações. Porque a gente nunca faz, né, Ju, algo que a gente não tem convicção de que é o certo. A gente sempre tenta fazer o certo, né?
Então, eu não conheço, assim, pessoa que queira fazer mal para si mesma e, de fato, ferrar com a própria saúde. Enfim, a gente sempre tenta fazer o certo, né, nesse sentido. Então, a informação é muito importante e, de fato, a individualização ela é cada vez mais falada na área da nutrição, na área até de suplementação, justamente porque a gente tem mais conhecimento sobre o que é necessário para que a pessoa chegue numa remissão ou chegue no objetivo dela, e é um trabalho junto com o paciente, sabe? Nunca é um trabalho só do profissional ou só do terapeuta, enfim, né? É um trabalho multidisciplinar, justamente porque a gente precisa de braços ali na nutrição, braços na saúde, como você, por exemplo, né, que traz esse conhecimento, que tem esse propósito para gerar conhecimento e trazer mudança. A gente só muda de fato quando a gente sabe do que a gente está fazendo e toma consciência e responsabilização daquilo que a gente precisa fazer, né? Então, realmente, a individualização ela é fundamental e ela é uma base dentro do meu tratamento e base também para muitos profissionais da área da saúde que têm esse mesmo ideal, que é gerar cada vez mais saúde, cada vez mais comprometimento com a profissão. Perfeito, doutora. E aí, a senhora falando sobre, né, o conhecimento, sobre a importância de trazer, né, o conhecimento aqui para as pessoas. E aí eu venho reforçar aqui que no passado a gente tinha um problema que era a dificuldade do acesso à informação, né? Muitas pessoas não tinham conhecimento porque tinha dificuldade de ter acesso à informação. E hoje a gente está vivendo, na realidade, um momento muito diferente, que hoje a gente tem a dificuldade pelo acesso à informação, pelo excesso de informação. E o excesso de informação também vai causar a desinformação. E aí eu reafirmo que a gente está aqui para isso, né? A gente está aqui para trazer a informação correta, o conteúdo verdadeiro, fidedigno, para que as pessoas possam se orientar através desse conhecimento que a gente traz aqui, pela confiabilidade, né, do nosso trabalho e dos profissionais que vêm até aqui para trazer esse conhecimento, né? Então, diante de um excesso de informação, também existe a desinformação e a gente está aqui para que ela deixe de existir, né? Exato. E assim, eu acho isso muito importante, não só porque a desinformação ela pode trazer danos para a saúde em si. Então, se você vê o Instagram, que você acredita ser confiável e as fontes dali não são confiáveis, é muito necessário que você busque mais informações com profissionais de fato, porque muitas vezes a gente tem blogueiros, fitness, pessoas que fazem dieta também e que passam para frente desinformação. E com isso a gente cria verdades absolutas, né? E essas verdades absolutas, elas podem gerar, muitas vezes, uma descarga metabólica, algum problema de saúde, justamente por conta dessa individualização. O que serve para uma pessoa não necessariamente serve para outra, inclusive suplementação, né? Recentemente, o Fantástico ele notificou a respeito de uma reportagem que fala muitas vezes daquilo que é a suplementação, né? Que a suplementação, quando ela é muito exacerbada, quando ela é feita por profissionais que não são qualificados para isso, por exemplo, pode trazer danos de realmente você ter uma hipervitaminose, que é o excesso de vitamina no corpo, e a gente sabe que a vitamina ela é essencial. Se a gente tem baixa de vitamina, é muito necessário que a gente corrija, para que a gente não tenha disfunções no metabolismo, no corpo, mas que essa desinformação, por inclusive pessoas que não têm essa capacidade de passar suplementos, ou que realmente ouviu falar que é necessário, né, uma dieta da moda, isso tudo pode trazer danos muito sérios, e o nosso objetivo com a live e com tudo que a gente faz é trazer informação de forma fidedigna, de forma que as pessoas consigam entender aquilo que elas precisam, né, naquele momento ali, que é individualização, sem dúvida nenhuma. Doutora, por que tantas pessoas com Hashimoto e Graves reclamam de fadiga, ansiedade ou dificuldade de controlar o apetite? Isso justamente acontece por essa questão nutricional, que é esse déficit ali de vários nutrientes no corpo, né? A questão principal é que a gente tem muitas vezes hormônios, né, que eles regulam essa questão de você se sentir saciado e que pode haver ali, claro, uma disfunção nesses hormônios, mas que quando a gente tem Hashimoto, doença de Graves ou qualquer outra doença que ela gere de fato uma diminuição nesses
dessas vitaminas no corpo, as vitaminas, elas são responsáveis, de fato, por você se sentir bem, você estar disposto, o seu sistema nervoso, ele é regulado através de várias vitaminas. Então, imagina o seguinte, se a pessoa tem uma doença autoimune, ou ela tem uma disfunção ali, está tendo vitaminas baixas no corpo, a chance dela ter, por exemplo, algum problema que seja sintoma dessa falta de vitamina, como, por exemplo, sintomas depressivos e até mesmo essas questões de você sentir ali episódios de compulsão alimentar, isso tudo é por conta da base que está errada. Essa base que é a suplementação, a individualização, a nutrição. E com isso, o metabolismo todo sofre. Então, é claro que existe sim essa questão da pessoa ter essa mais fome, por estar mais estressada, por estar passando por sintomas que ela tá passando justamente por não ter corrigido essa deficiência de vitamina. A gente sempre valoriza muito, Ju, principalmente quando a gente quer emagrecer, a gente fala, ai, carboidrato é horrível, engorda, ai, proteína, eu preciso de proteína, né? Queria trazer um pouquinho disso também, para que as pessoas entendessem cada vez mais que não só carboidrato, proteína e lipídio é importante, os macronutrientes, mas os micronutrientes também. São essenciais para que a gente tenha um emagrecimento saudável, inclusive na questão da academia, por exemplo, muitas pessoas fazem muita academia e aí elas têm aquela dificuldade de entender que o micronutriente é essencial justamente para você fazer a síntese de tudo que é hipertrofia, emagrecimento, aquilo que é o nosso objetivo de chegar num corpo que a gente se sinta bem, né? Então, os micronutrientes são essenciais e, claro, os macronutrientes também. Perfeito, doutora. Agora vamos falar um pouco sobre o excesso ou a falta do iodo. Ele pode realmente agravar os sintomas da tireoide? Com certeza, com certeza. O iodo em si, ele é um mineral ali que ele precisa de fato que a gente tenha no nosso organismo para que a gente tenha a síntese de tudo que a tireoide precisa fazer. Então ela é uma vitamina muito importante, tão importante que de fato a gente precisou, né, a sociedade precisou colocar no próprio sal, que é um alimento básico ali que a gente tem, eles colocaram o sal iodado. Então, antigamente, tinha-se muitos problemas ali por falta de iodo na população e a solução que eles tiveram foi colocar esse iodo dentro do sal para que as pessoas, que mesmo que tenham baixa renda ali, né, elas consigam ter acesso a esse micronutriente que é tão essencial. Então, na saúde tireoidiana, ele é essencial para a produção ali dos hormônios tireoidianos e com isso, se você tem baixa desse iodo, você pode justamente ter ali disfunções na tireoide. Então, a gente nunca sabe se veio uma doença autoimune primeiro por conta da baixa das vitaminas ou se foi a doença autoimune que gerou a baixa dessas vitaminas. A gente tem um papel do intestino muito importante dentro disso tudo. A gente sempre modula o intestino para que cada vez mais as pessoas tenham essa absorção adequada de tudo que é tipo de nutriente. O iodo não é diferente, ele é necessário para a saúde tireoidiana. Perfeito. E aí, você falando de iodo, doutora, que no passado a gente teve foi conhecida como se fosse a crise, né, do iodo aqui no Brasil, onde existiu um descontrole, né, na quantidade do iodo dentro do sal de cozinha e que isso pode sim ter influenciado de forma negativa no desenvolvimento de doenças relacionadas à tireoide. Houve, né, uma mudança, né, na lei, né, obrigando as empresas que trabalham, né, com o salzinho de cozinha a colocarem um nível seguro, né, de quantidade de iodo dentro do nosso sal de cozinha. O que a senhora tem a dizer sobre isso, doutora? A gente não tem comprovações de que isso aconteceu de fato, não tem uma investigação, até porque justamente, né, a questão de micronutriente, da saúde do brasileiro em relação a esses micronutrientes é algo meio avulsa, né? A gente tem
conhecimento sobre isso, a gente traz muitas vezes, mas não é algo que a sociedade está tão interessada, essa é a verdade, né? Então, não foi feita uma investigação muito aprofundada sobre isso, mas é claro que todo micronutriente em excesso faz mal. Existem várias coisas que corroboram para o aparecimento de alguma doença. Quando a gente fala de doença de Hashimoto, existem vários fatores ali. Então a gente tem que entender que o nosso corpo, ele é um ambiente que pode, de fato, gerar um ambiente propício para que uma doença aconteça, um ambiente que, de fato, mesmo que você tenha um gene ali para o aparecimento de alguma doença, se você não der o substrato que aquela doença precisa, de fato ela não vai aparecer, é como se fosse uma flor mesmo que não desabrocha fora do ambiente adequado, né? Então, a questão do iodo no sal, ela pode ter acontecido? Pode, mas a gente nunca vai saber de onde veio de fato e rastrear ali o motivo pelo qual a sociedade teve cada vez mais problemas de tireoide. Então, que bom que a gente está tendo diagnóstico, mas é cada vez mais necessário que a gente consuma alimentos adequados ali da quantidade de iodo e micronutrientes para não ter e não desenvolver nenhum problema de saúde, né? Com certeza. Perfeito. Doutor, mas a gente entendendo que existe uma influência, né, do iodo, existiria, né, alguma indicação assim para que a pessoa fizesse a melhor escolha do sal de cozinha para se comprar no mercado, porque hoje existem diversos tipos de sais. O sal em si, ele é um alimento que ele favorece, né, aquilo que é a conservação dos alimentos. Então, ele sempre foi usado nessa finalidade, né? E o sal, a gente tem vários tipos de sais aí hoje em dia, né? O motivo pelo qual a gente utiliza o sal nunca é pensando quanto mais nutrientes melhor. A gente não tem o sal como a base desse substrato. Então a gente não vai utilizar o sal pensando que quanto mais nutriente ele tiver, melhor vai ser, porque a gente precisa da base do sal, né? A gente usa isso para alimentação, né? Então o sal integral, ele é muitas vezes utilizado como um sal favorável ali para a saúde, justamente porque ele traz consigo nutrientes adequados. Então, não vai ser a base da nossa alimentação consumir os nutrientes a partir desse sal, né? Mas a gente tem que entender que o sal em si, ele precisa ser iodado, mas ele precisa ter quantidades adequadas. E o integral, ele traz muitas vezes essa quantidade adequada para a gente, que justamente garante ali com que a gente tenha uma qualidade de vida e até mesmo essa questão dos níveis ali de micronutrientes no sal. Entendeu? Então, não vai ser a base, a gente não vai buscar o sal para corrigir deficiências, né? Mas é algo que a gente precisa ter cuidado, né? Então, o sal integral, ele é sensacional para isso também. Doutora, e a quantidade segura para quem tem Hashimoto ou para quem não tem? Consumo de sal diário, qual seria? Essa questão, Ju, eu gosto muito de ser bem sincera com isso, porque imagina que eu falo aqui na live que a quantidade é X, né? E dentro disso, as pessoas, elas têm individualizações. Então, tem pessoas que elas têm uma probabilidade maior a hipertensão, uma quantidade maior de problemas cardíacos na família, né? Então, a gente sempre tem que pensar nisso, né? Entender que a quantidade, ela é individualizada, né? A gente tem que entender também que se você tá usando, por exemplo, aquele saquinho de 1 quilo, e aquele saquinho de 1 quilo ali para uma família de 10 pessoas, ele tá ficando até a metade no meio do mês, com certeza, essa família está usando muito mais sal do que deveria ali no preparo dos alimentos. Perfeito, doutora. A quantidade do consumo de micronutrientes, de macronutrientes, de qualquer tipo de alimento vai estar relacionado à condição que a pessoa, né, tem hoje. Então vamos lá, doutora, glúten e lactose. Vamos lá, mito ou realidade no agravamento sobre os sintomas das doenças da tireoide? Então, vamos por partes, né? O glúten, sim. Por que muitas vezes as pessoas que têm problemas de tireoide falam a respeito de cortar o glúten e ter melhora ali na questão tireoidiana? O glúten, ele é uma estrutura muito densa. Então, imagina um colar cheio de pedrinhas, bem grande assim, que passa ali pela camada intestinal. Muitas vezes, o intestino, o motivo pelo qual ele existe e está ali, a função dele, é trazer ali uma segurança para o nosso corpo, né? Uma barreira para o nosso corpo. Então, o nosso organismo, ele é muito sábio.
ele tem ali as camadas intestinais bem juntinhas, como se fosse aqui as juntinhas da minha mão, né? Que elas têm que estar juntinhas para que ele faça um papel como se fosse de peneira do organismo. E essa camada intestinal, quando o glúten bate ali, ele pode gerar danos a essa camada intestinal e com isso, quando ele entra lá dentro do nosso organismo, o nosso organismo provoca ali, com a ação desse glúten, por ser muito grande, complexo, uma reação autoimune maior. Então, muitas vezes a gente acaba tendo um aumento ali do anti-TPO quando a gente tem Hashimoto, que é o exame que comprova ali a quantidade de anticorpos, né, contra a tireoide, e aí a pergunta foi relacionada a isso, né? Então a gente pode ter um agravamento justamente porque o organismo, ele entende que o glúten é uma estrutura com uma conformação parecida com a tireoide, então ele confunde um pouco aquilo que ele precisa atacar. Ele vai atacar o glúten e vai atacar a tireoide ao mesmo tempo, por elas serem parecidas. Então, muitas vezes, isso acelera ali e aumenta esse processo ali no nosso corpo de inflamação, de sinalização metabólica, para que ocorram ali vários hormônios que sinalizam uma inflamação crônica de baixo grau. O que seria isso? É uma inflamação que acontece de forma contínua, mas que vai baixinho no nosso corpo. Então, aquela sensação de que toda vez que você consome o glúten, você fica mais inchada, de ter algum inchaço nas mãos, ou realmente ver que aquele alimento ele não está fazendo tão bem. Não é que você vai consumir o glúten e automaticamente você vai sentir alergias, nada disso. Mas é crônico e é de baixo grau, né? Então, muitas vezes, os exames, eles não aparecem tanto essa questão de inflamação, mas a longo prazo isso pode trazer consequências tireoidianas por aumentar o anti-TPO, e realmente a gente tem muito resultado positivo do abaixo desse anti-TPO com a questão da dimensão do glúten, né? E o outro alimento que vocês falaram é a lactose, né? A lactose, ela é um alimento rico em muco em si, né? Ela aumenta o muco do nosso corpo. Já várias pessoas falaram a respeito da importância do cálcio, por exemplo, que a gente tem o leite como uma fonte importante de cálcio, e a gente precisa de fato controlar isso para ter uma saúde óssea adequada, dentre outras funções. Mas o leite em si, ele traz consigo ali algumas particularidades. Então, o leite, ele sempre traz essa questão da caseína, que é uma proteína ali presente no leite. Então, imagina que essa caseína, ela é inflamatória. Então, para quem tem Hashimoto, a gente sempre vai estar brigando com essa questão e lutando para ter anti-inflamatórios aí no corpo agindo, mas a caseína, ela traz consigo essa questão de você ter um aumento nessa questão inflamatória. Então, mesmo que você consuma leite sem lactose, qualquer outro tipo de leite, né? Ele ainda assim vai ter a caseína. Então, o que seria necessário? A substituição são leites do tipo A2. O leite A2, ele não tem essa caseína, que é justamente a proteína inflamatória, né, de algumas vaquinhas selecionadas ali, que provoca ali, já tem estudos científicos que comprovam isso, uma melhora nesses quadros tireoidianos por conta do uso desse leite. Não é que ele vai ser essa salvação, mas ele é uma substituição daquilo que muitas vezes a pessoa já tem como cotidiano, que é consumir lácteos. A gente sempre opta por essa questão do leite tipo A2, que tem aí em todo o território nacional. Agora vamos falar sobre plano alimentar, né? Como um plano alimentar específico pode ajudar a regular o metabolismo de quem tem tireoide alterado. Então, o plano alimentar, ele é justamente, o nome dele já diz tudo, né? Ele é um plano. O que seria isso? É uma estratégia. Sempre que você vai pensar em plano de guerra, plano de ação, plano de projeto, a gente pensa em algo estruturado. Então, o que seria isso? A estruturação de uma dieta, ela é como se fosse, o nutricionista como se fosse o maestro de todo o metabolismo ali da pessoa. Isso, muitas vezes, faz com que a efetividade do objetivo que a pessoa tem, ela chegar no objetivo dela, de emagrecimento, hipertrofia, isso ganha ali uma estratégia mais qualificada, né? Então, o plano alimentar é justamente para isso.
Em plano alimentar é muito diferente de dieta. Antigamente se falava muito sobre dieta da moda. A gente sempre via revista de mulheres muito magras, com um padrão ali muito dos anos 90, né? Que tinha que estar sempre curvilínea, retinha, e que muitas vezes traziam ali dietas da moda, e que isso era algo generalizado, não era algo individualizado, era algo que a gente buscava uma perfeição de corpo. A gente hoje busca ainda essa perfeição, mas é diferente, né, o padrão, e o plano alimentar ele serve para isso, para nortear os objetivos da pessoa. Então, a cada momento, a gente tem que saber, o nutricionista tem que saber olhar para o momento que você tá de vida, o momento que você tá psicológico, o momento que você tá no seu trabalho, por exemplo, como que isso altera a sua alimentação, quais que são todos os fatores que geram em você ali uma dificuldade. Eu brinco que a gente é farejador de problemas, sabe? A gente vai identificar aonde pode dar ruim a dieta, o plano alimentar, para que a gente traga solução de uma forma muito empática e que traga ali algo fácil e possível de ser seguido a longo prazo, algo prático, né? Perfeito. Doutora, agora vamos falar sobre nutrientes chaves, né? Como o selênio, né, o zinco e a vitamina D. Eles não podem faltar nesses casos das pessoas com doenças da tireoide. E por quê? Olha, a vitamina D, ela é hoje considerada um hormônio. Ela é tão importante que ela, pela sociedade ali brasileira e internacional também, ela já é considerada um hormônio. O que seria isso? Ela passou da importância de ser vitamina e passou a ser um hormônio. Ela age de forma hormonal no nosso corpo. Ela é extremamente necessária para você ter atividades ali do sistema imunológico. E isso justamente carrega uma importância muito grande. Quando a gente tem baixa da vitamina D, do zinco e do selênio, todos eles são essenciais para o sistema imunológico, e zinco e selênio principalmente para a atividade metabólica da tireoide. É o substrato, é a gasolina que o corpo vai utilizar para metabolizar aquilo que ele precisa dentro da tireoide, né? Então, a gente tem a vitamina D como essencial para o sistema imunológico e esses dois outros como aquilo que dá o substrato, aquilo que faz a tireoide funcionar bem. Tá certo? Doutora, vamos falar agora sobre jejum intermitente. É uma boa estratégia ou deve ser evitado para pacientes com problemas da tireoide? Então, o jejum intermitente nada mais é do que você ter uma janela alimentar muito grande. Então, a última refeição que você fez é muito distante ali daquele outro período que você vai se alimentar novamente. A gente tem que ter muita estratégia. Muitas vezes a gente aplica os jejuns em alguns momentos ali do tratamento, mas para quem tem problema tireoidiano, a gente sempre vai olhar a questão imunológica como fundamental para que a gente tenha a qualidade do que é o tratamento. Então, se a gente fica muitas horas sem se alimentar, a depender do quadro da pessoa, a depender de como que tá a saúde dela naquele momento, se ela tá realmente tendo mais dificuldade de estabelecer ali uma qualidade do sistema imunológico, se ela tá com dificuldade de emagrecimento principalmente, isso vai ser ponderado. A gente sempre olha individualmente, né? Então, o jejum intermitente não é que ele seja o vilão de tudo, mas a gente olha para ver se naquele momento vai ser adequado ou não. Pode ser que eu aplique o jejum intermitente para uma pessoa que tem probabilidade muito grande de ter transtorno alimentar. Pode ser que, se isso acontecer, né, se, por exemplo, se você está por conta própria em casa e pensa, vou emagrecer, vim ficar 12 horas sem alimentar é bom, isso pode gerar em você, se você tiver essa probabilidade de transtorno, se não retornar desse jejum de forma adequada, com os micronutrientes adequados, isso pode gerar mais dano do que, de fato, uma melhora ali nos sistemas e realmente ganhar com isso, né? A gente tem que ter muita ponderação para fazer o jejum. Agora vamos falar sobre equilíbrio ideal. Isso aqui acho que todo mundo quer saber, viu? Vamos lá, doutor. Equilíbrio ideal entre carboidrato, proteína e gorduras para apoiar a energia e o emagrecimento.
Existem aí estudos que eles falam daquela dieta low carb, que é menos carboidrato e aí uma quantidade maior de proteína e menos de lipídio, né? E aí vai alterando ali conforme o que o profissional for fazer. Mas o que eles falam muitas vezes é diminuir o carboidrato, porque a gente tem uma fobia muito grande. O brasileiro, ele aprendeu a ter medo de carboidratos, né? Quando a gente fala de equilíbrio na alimentação, existem vários fatores que interferem nisso e o metabolismo, ele é um dos principais. Existem pessoas que elas metabolizam muito mais proteínas e aí a dieta delas tem que ser voltada para um nível de proteína maior para ela conseguir um emagrecimento, por exemplo. Mas é muito mais difícil você ter acesso a esse tipo de informação individualizado. Então, por exemplo, se você passar comigo aqui, Ju, no consultório, eu teria que fazer um exame epigenético para entender se para você qual desses 3 seria melhor metabolizado e com isso trazer uma dieta muito mais fechadinha, redondinha para o seu corpo, né? Normalmente, para emagrecimento, a gente sempre vai pensar em dietas ali que elas tenham níveis grandes ali de proteínas, para conseguir ali também essa questão de hipertrofia muscular, para que quando você faça os exercícios físicos, você tenha ali a melhora do que é o controle ali, a recuperação dos seus músculos. O equilíbrio é justamente uma adequação ali em tudo da sua dieta, né? Em tudo do seu plano alimentar. Então, dentro disso, as escolhas alimentares, elas estão cada vez mais importantes nesse sentido. Então, a gente precisa, sim, de carboidrato. Muitas vezes, a gente tem ali, quando a gente abate demais o carboidrato, justamente uma desidratação por conta de você ter que pegar ali energia do seu músculo, que é o glicogênio muscular, para que você tenha a energia funcionando. O músculo, ele é composto muitas vezes ali na sua conformação por água. E aí você vai estar desidratando, muitas vezes, vai perder peso por conta dessa desidratação e vai achar que tá maravilhoso. A composição corporal é justamente você ter uma qualidade ali de metabolismo que favoreça você ter um músculo adequado, a questão lipídica do seu corpo tá adequada também, a distribuição corporal adequada. Então, só pensar em peso da balança é muito mais complicado por conta disso. Então, a gente sempre pensa nisso e lembrando que atividade física também é muito importante para emagrecimento, junto com alimentação saudável e também dessa questão de você melhorar ali aquilo que é patologia sua. Se você tiver alguma doença de base, sempre procurar um médico para poder avaliar o que está acontecendo no seu corpo. Perfeito, doutora. Agora vamos falar sobre estratégias práticas para reduzir compulsão alimentar e melhorar a saciedade nesses pacientes, doutora? Pacientes com problemas de tireoide, né, principalmente. Bom, a questão da tireoide em si, a gente tem a baixa dessas vitaminas, como eu falei, e muitas vezes isso causa ali problemas psicológicos, justamente porque a gente tem como sintoma dessa falta de vitamina essas questões de sintomas que geram uma fadiga, muitas vezes, na pessoa, uma depressão, uma sensação de aperto no peito, e isso pode gerar muitas vezes essa questão dessa compulsão alimentar e também olhar essa questão de como que ela relaciona com a comida, né? É muito mais complexo do que a gente falar que existe uma estratégia específica, mas a gente precisa entender que se a gente tá com níveis ali de leptina alterado, se a gente tem essa questão de você utilizar a comida como algo que preenche você nos seus sentimentos, aquilo que te frustra, você sempre vai lá e come alguma coisa, isso gera muitas vezes essa compulsão. E essa questão de saciedade, ela vai ser muito alterada também, porque justamente você está se alimentando não com o objetivo de você trazer os componentes adequados para o seu corpo, mas com esse objetivo de preencher um vazio. E é essa alimentação que ela visa isso, que ela promove isso, né? Isso muitas vezes vai trazer essas consequências de você não ter essa saciedade ali, de sempre estar precisando comer, porque é uma fome emocional, né? Então a gente tem a questão da fome emocional, mas a gente tem também a questão do organismo realmente precisar comer, porque realmente está tendo disfunções ali
quantidade não está adequada, tanto de carboidratos, de proteína, quanto a questão também metabólica não está ajustada. Então a gente sempre coloca a saciedade como algo individualizado. O que seria isso? É você entender se aquele paciente ele não está, por exemplo, se sentindo saciado no momento em que ele ficou com a janela alimentar muito grande, se ele está por muito tempo ali entre uma refeição e outra. Essa questão que sempre se falou ali de comer de 3 em 3 horas, sempre colocar fontes de proteína ali junto com fibras, isso é verídico e traz mais saciedade. A fibra alimentar, ela traz ali uma sensação maior de saciedade. Então a gente sempre utiliza a fibra justamente para trazer saciedade. Essa questão de colocar a alimentação ali durante o dia, de 3 em 3 horas, ou até menos, a depender do nível de fome que a pessoa tem, sempre trazer proteína e fibra pode ajudar nessa questão de saciedade, mas é em quantidades adequadas também, como a gente sempre está grifando aqui. Doutora, como refeições já planejadas e equilibradas podem facilitar o cuidado com a tireoide no dia a dia, né, e na correria? Isso é muito importante, porque toda alimentação, ela tem, né, todo plano alimentar, todo mundo que quer se alimentar bem tem que pensar numa palavra de ordem, assim, que é organização. Então, a organização, ela é fundamental para você seguir qualquer tipo de plano, seja plano estratégico de nutrição, seja um plano de vida, plano de carreira. A organização, ela vai ser a base disso. Então, na nutrição não é diferente. As marmitas que a gente utiliza ali para que a gente consiga ter essa qualidade do que é a praticidade, ela é um braço no dia a dia. Então, o braço do dia a dia é ter as coisas mais simples. O nosso cérebro, ele tá adaptado a querer ficar em repouso. É isso que ele vai fazer. Ele não vai querer algo muito complexo. Então, imagina se você, por exemplo, tiver uma marmita pronta ali, uma marmita que esteja em quantidades adequadas, realmente boa ali para você ter na mão, no dia a dia. Depois de um dia longo de trabalho, a chance de você sair do seu plano alimentar com isso vai ser muito menor, muito menor. Justamente porque você já vai ter algo prático e vai utilizar o que está ali no seu dia a dia, na sua geladeira, e já vai ter tido esse planejamento. O que as pessoas erram muito é justamente nessa não valorização desse planejamento, né, da alimentação. Então, para quem compra marmitas fora, sempre observar a qualidade daquilo que está comprando, com empresas, né, realmente competentes para isso e que coloque ali as quantidades adequadas. E quando a gente faz a alimentação em casa e a gente faz as nossas marmitas, sempre pensar nessa questão de posicionamento, nessa questão de ir ao supermercado em dias que estão mais baratos, qual que vai ser a distribuição daquilo que você vai fazer no seu dia a dia, para que de fato você sempre tenha essa possibilidade de comer bem ali nas principais refeições, pelo menos, né? Eu sou super fã de marmitas ali pro dia a dia, como um braço ali do que é a nossa organização na cozinha e da alimentação como um todo. É sensacional, eu gosto muito. Quais tipos de alimentos e combinações não podem faltar em marmitas pensadas para a saúde da tireoide? Quando a pessoa tem uma patologia, seja ela problema tireoidiano, hipertensão, qualquer doença que você tiver, seja você já tendo uma doença, ou seja, de fato, você prevenindo uma doença, a qualidade do que você come é sensacional para que você chegue a um nível em que você controla aquilo que pode vir a acontecer com você. Então, imagina o seguinte, se você tem problema de tireoide, ou você tem hipertensão, ou tem qualquer outra doença, ou patologia, enfim, é como se você tivesse subido o primeiro degrau de uma escadaria que realmente ela não tem fim, assim, a gente precisa parar ali para que a gente não desenvolva outras patologias, né? E se de fato você nem chegou a ter alguma patologia, a alimentação saudável também vai ser um braço daquilo que a gente precisa fazer para não chegar a ter doenças que a gente pode ter. Dentro do que é o nosso organismo, a gente tem os fatores genéticos que auxiliam muito nesse aparecimento e surgimento de doenças, mas não necessariamente por você ter um gene de uma determinada doença, você vai desenvolver essa doença. Então, a questão das marmitas, a gente sempre vai olhar a questão de carboidrato, daquilo que é a composição do prato em si, para que você tenha a distribuição adequada. Normalmente, as marmitas em si,
a não ser essas que vêm com saladas e tudo mais, elas sempre vêm com quantidade de carboidrato, quantidade de proteína, e com essa proteína, algumas fontes ali de oleaginosas, de coisas que geram energia para o seu organismo, para que você consiga fazer as atividades do seu dia a dia. Então, normalmente é isso, assim, nas marmitas, né, que vem ali. Quando a gente pensa na composição do prato, metade do prato ele tem que ser de folhosos, de vegetais crus ali, para você ter essa questão de fibra, principalmente, que ajuda na saciedade. E com isso, o restante do prato é aquilo que a gente sempre coloca de proteína, de carboidrato, e aí uma fonte oleaginosa de qualidade, um azeite, abacate, tudo aquilo que vai trazer para o seu organismo o que ele precisa para ele funcionar bem. Perfeito. Doutora Janaína, ter refeições prontas e nutritivas, ela pode ajudar a reduzir estresse e fadiga? Com certeza, com certeza. A questão do estresse é o seguinte, a gente sempre tem vários tipos de estresse no dia a dia. Dentre elas, se você tiver ali refeições prontas, o estresse de você ter que ir para a cozinha, cozinhar, fazer tudo ele que precisa, o dia a dia corrido, e ter que lidar com esse dia a dia, talvez a alimentação, se ela não for, de fato, organizada, isso talvez pode gerar um estresse em você. Esse é um ponto. O segundo ponto é que as marmitas, sendo ali adequadas nessa quantidade de micronutrientes, de carboidratos, de macronutrientes, elas ajudam você a ter ali a melhora do que é as vitaminas do seu corpo. Então, a marmita, ela é um braço, é uma possibilidade de você ter algo prático, algo que você consiga ali fazer com que você realmente não vou me preocupar com o preparo do alimento, não vou me estressar com isso, vou estar sabendo que estou cuidando de mim. Isso ajuda, inclusive, na autoestima, porque a gente sabe que quando a gente está nesse processo de emagrecimento ou de querer comer bem, quando a gente pisa um pouquinho fora, a gente se sente um pouquinho mal. Então, quanto mais você conseguir organizar a sua alimentação de forma saudável, ter alimentos à mão, muito práticos, de forma saudável também, que você tem confiabilidade, melhor é dentro do seu processo ali de emagrecimento e de busca pela saúde como um todo. Vamos lá, doutora Janaína. Como um plano alimentar baseado em marmitas saudáveis podem acelerar o processo de emagrecimento e melhorar a qualidade de vida? Falando de qualidade de vida, a gente sempre vai buscar o que é a praticidade, mas muitas vezes o que é a qualidade. Então, as marmitas, sendo elas você mesmo fazendo, sendo de empresas, elas auxiliam exatamente nisso. O que seria isso? É você realmente perceber que no seu dia a dia as coisas estão muito aceleradas. Hoje em dia está tudo super acelerado e a gente precisa ter cada vez mais substrato, artifício. É como se fosse realmente uma estratégia para você não sair da sua dieta, para você ter qualidade de vida, entendendo que a qualidade de vida é o principal objetivo. É como se fosse a sua meta, né? Qualidade de vida. E muitas vezes a gente coloca ali o principal objetivo como emagrecimento. Melhora, nossa, eu tô me sentindo mal comigo, a minha autoestima tá baixa, né? A gente tem que começar a ramificar isso em ações, justamente para a gente chegar lá. Então, se o seu objetivo é o emagrecimento, primeiro você tem que entender que você precisa de um acompanhamento nutricional, precisa começar a ter autonomia alimentar para fazer suas escolhas. O nutricionista, o profissional que for te acompanhar, ele tem que te dar essa autonomia. Esse é o primeiro ponto. Segundo, você precisa ter ações que sejam mais simples do que aquele objetivo maior que você tem, seja emagrecimento, melhora da autoestima, hipertrofia, melhora da saúde. É sempre um grande objetivo, mas existem ramificações, atitudes menores, que chegando e fazendo passo a passo ali, você consegue a longo prazo ter resultados. A marmita é uma dessas, é uma estratégia para quem tem dia a dia corrido, quem não cozinha, quem realmente tem muito mais. Hoje em dia a gente tem que correr contra o tempo para poder fazer o nosso ganha-pão ali, e ter isso aí em mãos é muito mais condizente com o seu objetivo. Então, é sempre buscar facilitadores para aquilo que é o nosso objetivo principal. Perfeito, doutora. Meu nome é Juliana Oliveira, eu sou locutora do programa Nutrição e Bem-Estar, que tem o propósito de falar sobre tratamento de doenças, e socio da empresa Food
Equilíbrio aqui em Juazeiro da Bahia. Para quem não conhece, a Food Equilíbrio trabalha com alimentação saudável, alimentação equilibrada, e o nosso foco principal é a alimentação personalizada, tá certo? Agora a doutora Janaína tem uma surpresa para vocês. Perfeito, perfeito, Ju. Queria agradecer mais uma vez, foi muito bom essa troca. Sou nutricionista aqui de Belo Horizonte, atendo online também nas plataformas digitais, e o principal objetivo que eu tenho é realmente trazer cada vez mais conhecimento, cada vez mais saúde para as pessoas, em foco também nessa questão de suplementação individualizada, nessa questão de você ter cada vez mais autonomia alimentar, e com isso, muitas vezes, descobrir ali, caso você tenha uma doença autoimune ou que você tenha algum problema tireoidiano, fazer um tratamento adequado para isso, né? Das pessoas que têm ali algum sintoma que possa condizer com a doença de Hashimoto ou com problemas tireoidianos, entrar em contato comigo para que eu coloque para vocês e faça o pedido do que é o exame muito simples que chama anti-TPO. E aí eu vou realmente disponibilizar esses exames para as pessoas que entrarem em contato comigo através do Instagram @você.autoimune. Esse acompanhamento a preço social, ele é voltado para as pessoas que realmente querem mudar de vida, querem fazer escolhas melhores, mas que nesse momento, financeiramente, elas não estão conseguindo ali, de fato, conseguir o dinheiro para poder tomar suplementações e fazer o acompanhamento, justamente porque a gente sabe que muitas vezes o acompanhamento nutricional, acompanhamento de nutrólogo, se precisar, a questão de medicação, é algo muito caro, dependendo do que você está passando, né? Ju, queria te agradecer muito mesmo. Em relação à alimentação, sempre lembrar que a gente precisa acompanhar canais sérios de comunicação, como o da Ju, como o de Juazeiro, justamente para que a gente tenha informação adequada, que é aquilo que a gente tem como propósito, né? Trazer, né, Ju, para as pessoas ali e trazer conhecimento para a mudança de vida e justamente atingir os objetivos que a gente tem ao longo da vida, que muitas vezes passa por essa questão de alimentação, de qualidade de vida, de se sentir bem consigo mesmo. E a nutrição é muito bem-vinda nisso, junto também com a informação verídica que vocês trazem. Então, gratidão pelo convite, gostei muito também. Muito obrigada, viu? Sigam a doutora aí, quem quiser. E vou convidar vocês também para me seguir, gente, @Juliana Oliveira Souza. E lá na minha bio tem um link que você pode entrar no grupo Nutrição e Bem-Estar, né? E pode ficar por dentro aí, né, de todo o nosso conteúdo semanal, de todos os profissionais que a gente vai trazer, né, para o programa Nutrição e Bem-Estar. Um beijão. Um beijo, doutora. Beijo, até. Tchauzinho.